Por que as ações da Sinqia sobem tanto? Quer saber a resposta? Assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Sinqia, mais precisamente sobre por que as ações dessa empresa sobem tanto, tá? Antes de começar a falar sobre ela, se esse é um assunto que você gostava, se queria saber um pouquinho mais sobre essa empresa, já deixa teu like aqui embaixo. Clica no joinha, não custa nada pra você e faz total diferença pra mim. E se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a Sinqia. Eu dividi esse vídeo, fiz aqui algumas anotações. Dividi esse vídeo basicamente em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. Depois eu vou falar sobre os parâmetros para saber se ela é aprovada ou não no vestibular da Sociedade Milionária. E por fim eu vou falar sobre as aquisições, sobre os motivos pelos quais ela sobe tanto, tá? Então o vídeo está dividido dessa maneira e eu acredito que vai ser bem esclarecedor para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Sinqia, para quem quer ter uma base de conhecimento um pouquinho maior sobre essa ótima empresa. Uma empresa pequena, mas que tem muito potencial pela frente, tá? Então, começando, primeiro a Sinqia, ela se chamava antes Senior Solution. Então, ela abriu capital como Senior Solution na bolsa sobre o ticker SNSL3 e mudou recentemente para a Sinqia, que agora é a Skia, SQIA3, tá? É uma provedora de tecnologia para o sistema financeiro, uma empresa que trabalha tanto com a parte de software, mas tem plataformas em outros setores também, mas o foco dela é desenvolvimento de software e de soluções de serviços também, mas sempre voltado para o sistema financeiro. Ela tem mais de 23 anos no mercado. Para uma empresa que trabalha no sistema financeiro, ela tem 360 clientes, então isso é um número bem relevante, e ela tem mais de 1.100 colaboradores. Uma empresa que está crescendo na velocidade muito forte. Então, assim que ela oferece, basicamente, 4 tipos de plataforma de software. 4 plataformas de software. Tem a Sinqia Bancos, a Sinqia Fundos, Sinqia Previdência e Sinqia Consórcio. Então são 4 áreas bem marcantes e bem diversas do setor financeiro. E ela já foi eleita 3 vezes entre as 100 maiores fintechs do mundo, segundo rankings da IDC, no ano de 2017, no ano de 2018 e no ano de 2019. Então, feito esse rápido resumo sobre a Sinqia e seus principais, vamos dizer assim, suas principais qualificações, quase que uma propaganda, mas fique bem claro, não tem nada a ver com propaganda, esse vídeo não é patrocinado, apesar de eu ter realmente um carinho especial pela empresa, eu olho ela com muitos bons olhos. Mas vamos dar uma olhada agora de uma maneira mais fria, vamos dar uma olhada nos números da empresa e ver se ela passaria no vestibular da Sociedade Milionária. Então eu vou analisar os 4 principais parâmetros que a gente ensina, que a gente mostra lá na Sociedade Milionária, para ver se ela seria aprovada no vestibular da Sociedade Milionária. Então vamos dar uma olhada lá. O primeiro deles é governança corporativa. O que é que a gente vê? Ela é uma empresa que ela tem um posicionamento muito bom nesse sentido. É uma empresa que é do novo mercado na Bovespa, ou seja, só tem ações ordinárias, ações AN do tipo 3, aquelas mesmas ações que os controladores possuem, que é a SQIA3, só tem nessa terminação. Não tem, pelo menos até onde eu sei e até onde minha busca alcançou, nenhum envolvimento em escândalo, em rolo, não tem nada muito evidente em relação a isso, então tá bem tranquilo. E ela tem um IPO, a IPO dela foi feita, a abertura de capital dela foi feita em 2013, então já são 7 anos de histórico para se fazer um estudo da empresa, isso dá uma base boa para você conseguir dar uma estudada na empresa. Então, em relação à governança corporativa, ela tá ok. O segundo ponto, endividamento. Será que essa empresa está alavancada? Tem uma dívida muito alta? Isso pode sair do controle? E quando a gente vê os números, também está muito tranquilo nesse sentido. Ela tem uma dívida bruta de 62 milhões de reais, mas tem um caixa de mais de 300 milhões de reais. 368, pelo menos até onde eu tinha dado uma olhada. Mais de 300 milhões de reais. Então, assim, ela tem dívida líquida negativa. Então, quando se fala em dívida, esqueça também. Não há problema na Sinqia em relação à dívida. Totalmente controlada, uma empresa totalmente conservadora nesse sentido, usa sempre seu próprio dinheiro para poder fazer seus investimentos, tudo tranquilo, não tem alavancagem nenhuma nesse sentido. E aí a gente chega ao lucro da empresa. Será que ela tem lucros consistentes? Os lucros estão crescentes? E o que a gente vê é o seguinte, a receita líquida dessa empresa, ela só cresce desde 2009. Passou de 29 milhões
para 167 milhões de reais. Então é um crescimento absurdo em termos de receita. Mas em compensação, o lucro só cai desde 2014. E é aqui que começa aos pontos de alerta de porque as pessoas não entendem muito bem essa empresa. Para você ter ideia, de 2014 para 2018, ela passou de um lucro líquido de 11 milhões de reais para 2,7 milhões de reais. Então o lucro que está caindo. E se o lucro está caindo, como consequência, o quarto ponto que a gente avalia seria o ROE, R-O-E, Return on Equity, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. A capacidade dela de gerar lucro baseado no capital social dela, no capital dos sócios. Ela teve um ROE médio muito bom entre os anos 2013 e 2017. Nesse período, 2013 e 2017, ela teve um ROE médio superior até a 10% ao ano. Isso é bem bom. Em 2018, ele já caiu para 1%. E em 2019 ainda não saíram os resultados finais. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de janeiro de 2019. A gente ainda não tem os resultados da Sinqia para o ano de 2019. Mas provavelmente vai se manter bem baixo também. E aí fica aquela grande pergunta. Por que então, mesmo com lucros decrescentes, por que então a Sinqia não para de crescer? Por que será? Vamos dar uma olhada aqui. Mas assim, de uma maneira resumida, e eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, seriam por conta de dois fatores. O primeiro delas seriam efeitos extraordinários. Rafael, mas o que são efeitos extraordinários? É quando você olha no balanço da Sinqia, quando você faz essa análise mais crua, mais fria dos números, mais básica, você vê lá e realmente o lucro só vai cair. Mas quando você vai lá se debruçar no balanço da empresa, no DRE da empresa, o que é que você vê? Que boa parte dessas despesas delas são despesas extraordinárias, que elas estão muito mais relacionadas às aquisições que a empresa tem feita do que a despesas operacionais, que fazem parte do dia a dia da empresa, que vão se manter pelos próximos anos. Tanto que depois eu vou trazer alguns números, mas quando você tira essas despesas extraordinárias, o lucro dela pula de 2,7 para 8 milhões, no caso em 2018, apenas para dar um exemplo. Então o primeiro ponto é esse, é que no balanço tem muitos efeitos extraordinários, despesas que estão ali pontualmente, que elas não vão se manter ali. E o segundo ponto são as altas expectativas que o mercado cria em relação a essa empresa, porque ela tem investido muito em crescimento, mas investido com responsabilidade. E para falar mais sobre isso, eu preciso falar sobre as aquisições da Sinqia. A Sinqia é uma máquina de aquisições. Só para você ter ideia, em dezembro de 2019, agora, no mês passado, ela fez a sua 14ª aquisição. Desde o IPO dela, já foi a 9ª aquisição que a Sinqia fez. Essa 14ª aquisição foi da empresa Stock & Info, a empresa também provedora de soluções financeiras para a área de previdência. Então ela comprou a Stock & Info por 5,5 milhões de reais. Desses 5 milhões e meio, ela pagou 4 milhões e meio à vista, tá? Então já foi uma despesa extraordinária de 4 milhões e meio para a compra da Stock & Info. Ainda em 2019, ela tinha feito a aquisição de uma outra empresa, e essa é a maior aquisição da história da Sinqia, que foi a Softpar, que ela adquiriu por 32 milhões de reais, sendo 18 milhões à vista. Então 2019 já é um ano que ela começa com 18 milhões pagos pela Softpar no pau à vista e mais 4,5 pago pela Stock & Info. Então tem 22 milhões aí investido nessas empresas. Então ela tem adquirido muitas empresas. E as aquisições são feitas de uma maneira inteligente. Ela adquire empresas fornecedoras de tecnologias para bancos, fundos, previdência e consórcios. Se você pegar as 19 aquisições que a Sinqia fez desde o momento em que ela foi criada, isso tem tudo lá no site de Relações com Investidores da Sinqia, você vai ver que todas elas foram focadas nisso daí, no core business da empresa. Para quê? Para aumentar a oferta dela de soluções, para ela oferecer soluções não só mais completas, mas também mais abrangentes. Ela compra concorrentes que se destacam. Aquela empresa específica está fazendo soluções muito top para a área de previdência, ela vai lá e compra. Essa outra empresa está com a solução mais foda para a área de banco, ela vai lá e compra. Essa daqui para a área de fundos, essa aqui para a área de consórcio, ela vai lá e compra, aumenta o portfólio dela, deixa as soluções delas cada vez mais completas e mais abrangentes. Isso causa, muitas vezes, essa quantidade de aquisições, causa o que os economistas, os analistas de mercado chamam de curva J. O que é essa curva J? J, movimento da letra mesmo. É que quando você adquire uma empresa, para você fazer essa juntão, para você alinhar processos, aproveitar o que vem dela de backlog, juntar o legado, reaproveitar as soluções e as pessoas, muitas vezes você tem primeiro uma queda de desempenho,
até fazer um alinhamento para depois isso aí decolar. Então, naquele primeiro momento, esses momentos pós-aquisições apresentam esse desempenho do curva J. E é isso que muitas vezes acontece com a Sinqia depois de tantas aquisições. Elas são seguidas muitas vezes mais de uma no mesmo ano. Então, eu até tinha falado sobre isso, mas agora para trazer em números mais detalhados, se a gente pega os números de 2018 da Sinqia, dá uma olhada no DRE, na demonstração de resultado lá do exercício, no balanço da empresa, e se a gente desconsidera esses itens extraordinários, o lucro ajustado da empresa, em vez de ser 2,7 milhões, o lucro líquido seria de 8 milhões de reais. Então, qual a conclusão que a gente chega quando a gente dá uma estudada um pouco maior na Sinqia? É que ela é uma empresa que faz aquisições com sinergias, elas estão totalmente alinhadas ao principal negócio da empresa, então aquisições que visam não só simplesmente eliminar a competição, nem isso, nem aquilo, não, é completar a oferta de produto delas. Completar, deixar as soluções dela muito mais abrangentes. Então ela faz aquisições com sinergia, ela tem um caixa absurdamente forte, ela não tem problema de endividamento, ela está crescendo sem precisar se alavancar. Muita empresa cresce numa velocidade forte montada em dívida, não é o caso da Sinqia. E isso é um ponto positivo para a empresa, porque ela cresce com responsabilidade. E ela tem uma receita líquida crescente desde 2009. Então a receita dela só faz crescer, o lucro não está indo junto porque ela está reinvestindo pesado nela mesma. Qual a conclusão disso tudo? A Sinqia não é uma empresa que passaria no vestibular da Sociedade Milionária de fato. Por quê? Porque ela não é uma empresa que está consolidada, mas é uma empresa que ela tem um potencial de crescimento forte. Então ela seria uma aposta, mas que fique bem claro, ela não é uma aposta, por exemplo, feito a Via Varejo, a VVAR3, ou feito mesmo a Oi BR3, que é baseada em algo que precisa vir do acaso ou do além, nada. É uma aposta baseada em dados muito bem fundamentados e muito consolidados. Não quer dizer que isso vai de fato acontecer, mas existe uma expectativa muito alta para que isso aconteça. Tanto é que o mercado reflete isso no desempenho do preço das ações. Você acompanha o crescimento da cotação da Sinqia, você vê que ela tem um crescimento muito forte, porque existe uma expectativa muito grande na empresa. Então, é um tipo de aposta que é muito mais fundamentada do que apostas em simplesmente empresas, sei lá, que estão em recuperação judicial, como a Oi, como a Saraiva, ou mesmo Via Varejo, que tem momentos de reestruturação. São apostas muito mais consolidadas, tá? E a minha sugestão que eu dou é que você estude empresas, estude seus investimentos da mesma maneira que você estuda para comprar um smartphone. O que eu vejo muito são pessoas que estudam pra caramba para comprar um eletrodoméstico, para comprar um item de tecnologia, um smartphone, uma geladeira, o que é que seja, uma televisão para dentro de casa. Passam 2 semanas, leem aqueles fóruns mais escondidos que existem nos confins da internet e não fazem o mesmo com o estudo de uma empresa. E muita gente pensa, nossa, como o Rafael é inteligente, ele trouxe dados e números e falou da empresa, parece até que já trabalhou na empresa e sabe mesmo sobre a empresa. Nada. Dei uma estudada de aproximadamente 1 hora sobre a empresa e todos esses dados foram retirados do site de relação com o investidor da Sinqia. Ah, Rafael, qual é o site de relação com o investidor da Sinqia? É só você procurar RI, que é relação com o investidor, você bota no Google, RI espaço Sinqia. Só isso. Vai ser o primeiro link que vai aparecer para você. Então muitas vezes é isso, você dá uma estudada no site de relação com os investidores da empresa e você vai saber sobre ela muito mais do que, sei lá, relatórios que você tenha lido por aí, ou muito mais do que apenas olhar o número das empresas. Muitas vezes, para você fazer investimentos mais inteligentes, você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, você vai precisar de um pouquinho mais de apoio. Agora, é claro, quando você faz tudo por conta própria, isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Se você quer acelerar esse processo de aquisição de conhecimento sobre investimentos, de saber os parâmetros ideais, os sites certos para buscar as informações, a minha dica, a minha sugestão para você é que você conheça a Sociedade Milionária por 7 dias sem qualquer compromisso. Esse é o convite que eu faço para você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a Sociedade Milionária, que é o meu curso sobre renda variável, sobre investimento em ações, em fundos imobiliários, investimentos no exterior, e você pode provar, degustar o curso por 7 dias sem qualquer compromisso. Se você não gostar, se achar que ele não é para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá? Então, mais uma vez, se você quiser saber mais, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo ou está aqui, sociedademilionaria.com. Só você escrever lá no seu browser e acessar, tá? Antes de terminar esse vídeo, queria te fazer uma pergunta. Você é sócio da Sinqia? Você é sócia da Sinqia? Se você é, deixa um comentário aqui embaixo e explique por quê. E se você não é, também.
deixa um comentário aqui e diz por que você ainda não é sócio da Sinqia, tá? Esse vídeo foi por aqui, eu espero muito que você tenha gostado dele, foi um vídeo bem completo, que exigiu um estudo bem bom, mas eu tenho certeza que passou uma perspectiva não necessariamente diferente, mas talvez mais completa para você, dessa baita empresa que está crescendo muito e tem tudo para ser uma grande empresa lá na frente. É uma empresa muito pequena que a gente fala ainda de milhões, que ela alcançou um patrimônio bilionário faz pouco tempo, mas que tem um valor de mercado, no caso, bilionário faz pouco tempo, mas que, se continuar no ritmo que tá, tem tudo para se tornar uma baita empresa, um baita case de sucesso lá na frente, tá? Então esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.